Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje o nosso tema é Vida com Propósito. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu convido a todos vocês que nós possamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, com os nossos corações cheios de gratidão pela oportunidade de estarmos conectados neste momento para esta reflexão. Muito gratos pela Casa Espírita que nos permite realizar esse trabalho virtual em tempos que os nossos encontros físicos não estão sendo possíveis. Pedimos a Deus que nos sustente para que neste momento nós possamos estar inteiros, para que então nós consigamos chegar ao final desta palestra melhores do que nós estamos começando. Bom, nessa palestra, nossa intenção é pensarmos um pouquinho sobre o propósito da nossa vida. Refletirmos um pouco sobre os caminhos que a gente tem pego para chegar até aqui, sem a intenção de nos culparmos, mas com o objetivo de nos conscientizarmos das escolhas que a gente tem feito. E para a gente começar a pensar sobre isso, eu escolhi uma frase que o Cortella usa numa palestra dele. Ele pergunta: se você não existisse, que falta você faria? Entre a nossa primeira respiração e o nosso último suspiro, o que nós estamos fazendo? E talvez mais importante ainda, como nós estamos fazendo? Na média, a gente dorme cerca de 8 horas por dia. Ou seja, 1/3 da nossa encarnação a gente passa dormindo. Numa média de 75 anos, a gente dorme 25. E além de dormir bastante, a gente também come em excesso. De acordo com a FAO, que é uma agência especializada que trabalha no combate à fome e à pobreza, nós comemos aproximadamente 1,5 kg de alimentos por dia. Parece pouco, mas ao final de uma vida de 75 anos, isso dá mais ou menos 42 toneladas. E tem gente que quando a gente pergunta, e aí, o que você fez no fim de semana? Ah, eu dormi e comi o final de semana inteiro, não vejo a hora de chegar o feriado. É ou não é? Gente, 75 é pouco e passa rápido. Eu vi um noticiário uma vez que dizia que na Itália só se consideram idosos pessoas com mais de 75 anos. E que a mente das pessoas com 70 anos hoje é muito parecida com a mente das pessoas de 50 anos antigamente. Olha o lucro. Isso quer dizer que a gente está vivendo mais, que nós podemos sim chegar aos 90, 100 anos, quem sabe passar disso. Mas será que a gente sabe o que fazer com esse tempo extra? A gente sabe o que fazer com o nosso tempo? Infelizmente, a maioria de nós normalmente pega esse presente que é o tempo e esquece no fundo do armário. Nós nos aposentamos de nós mesmos. Alguns de nós dizemos frequentemente que o nosso dia é muito curto. Ah, passa muito rápido, eu não tenho tempo. Mas será que a gente não tem mesmo? A gente não tem meia hora por dia para orar por alguém? Ou para fazer uma sopa para alguém que está com fome? Para brincar num orfanato, para visitar um asilo? Vivendo nessa loucura diária que a gente escolheu viver, a gente sofre e faz sofrer. A vida é muito curta para ser pequena, então a gente precisa pensar na importância da nossa vida hoje. O que nós podemos fazer diferente para que nós possamos nos tornar instrumentos úteis na obra de Deus? Na hora que nós partirmos, nós vamos certamente pensar nessa trajetória, nessa caminhada. E essa travessia a gente não faz sozinho. Então, o que nós estamos fazendo todos os dias, enquanto nós estamos nesse caminho, para auxiliar e facilitar a vida daqueles que estão nessa caminhada com a gente? Solidariedade é uma questão de sobrevivência, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E não há nada melhor para a nossa saúde integral do que a prática do bem. Lembremos que fora da caridade não há salvação. Então, gente, o que nós estamos fazendo no dia a dia para colaborarmos com essa obra de Deus? Qual é a nossa participação? Alguns de vocês me conhecem e sabem que eu trabalho na indústria, eu vendo peças para trator. Para mim, o propósito do meu trabalho é colaborar com o trabalho do agricultor que trabalha para alimentar o mundo. Esse é o meu propósito todos os dias, durante 10, 12 horas por dia.
E é importante a gente encontrar o propósito daquilo que a gente faz profissionalmente também. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então eu pergunto para vocês, qual é a participação de vocês dentro da área de atuação de cada um? Você que trabalha na escola, no governo, no fórum, no consultório. Cada um de nós tem o nosso papel. A lâmina de barbear, ela é afiada, mas não corta uma árvore. E o machado é forte, mas não corta cabelo. Então, cada um de nós tem um papel e o que a gente faz ou pode fazer tem importância. Nós precisamos encontrar o propósito daquilo que a gente faz todos os dias, nesses anos que vão passar voando, sejam eles 75, 80, 100, 120. E alguns de nós ainda podem dizer, mas eu faço o suficiente. Pelo salário que me pagam, eu faço o possível. Isso me faz lembrar de uma expressão em inglês que é I will do my best. Eu farei o meu melhor. Isso não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. Então vamos pensar um pouquinho. Qual é o propósito do trabalho que eu desempenho na escola, na indústria, na prefeitura, no estado, no consultório? E não é preciso que nós sejamos super-homens ou Mulher Maravilha. Não precisa. Mas será que nós estamos fazendo o possível? Ou será que nós estamos fazendo o melhor com as condições que nós temos hoje? Será que nós estamos sendo úteis nessa obra de Deus todos os dias? Não é o que você faz, mas como você faz. Nós podemos fazer o que esperam de nós, ou nós podemos surpreender, nós podemos nos destacar, com criatividade, com dedicação, com amor à tarefa, independente de qual seja a tarefa. É assim que nós transformamos algo ordinário em extraordinário. Quando sentimos amor, quando nós manifestamos compaixão, bondade, alegria, quando exprimimos o amor, todo o nosso cosmo passa a vibrar na mais alta frequência. Nós precisamos sim despertar a nossa consciência para ideias mais sublimes, mais edificantes. Isso vai nos ajudar a promover a real reforma íntima que a gente tanto fala no meio espírita. São Bento, ele nos deixou uma máxima que é ora et labora, ora e trabalha. Ele deixou um incomensurável tesouro, não só para a igreja, mas para toda uma sociedade que se reestruturou com uma vida mais simples, para alcançar a paz e retomar valores que haviam sido perdidos naquela época. Nós precisamos aprender a escutar a Deus. E essa escuta, ela precisa ser traduzida em ações concretas, no dia a dia. Trabalho e oração, eles andam juntos, mas um não substitui o outro. Então, esse é o grande manual de sobrevivência para uma sociedade mais sadia e o remédio para o nosso comodismo. Que a exemplo de São Bento, a gente consiga subir essa montanha da nossa vida espiritual para procurar intimidade com Deus. E quando a gente descer, que a gente possa realmente ser testemunhas de Cristo. Eu sou muito mais do que eu penso que eu sou. E eu posso influenciar o meu ambiente, as pessoas que me cercam. Eu posso influenciar o espaço, o futuro. Eu sou responsável por tudo isso. Eu e o que me cerca não nos separamos. Então nós precisamos aprender a ser co-criadores eficientes. Porque nós estamos aqui para fazer algo dessa vida, que vai passar rápido. E a gente pode começar, gente, pensando nas palavras que a gente usa. Palavras, elas são como sementes, existem as positivas e as negativas, e a gente escolhe quais delas nós vamos semear. Lembram daquilo que eu falei agora há pouco? Eu faço o possível, eu faço o meu melhor? É uma escolha. Eu posso, por exemplo, falar para o Rafa, meu marido, olha, eu acho que o João não gosta muito de você. Foi uma semente que eu plantei. E se ele alimentar esse pensamento, ele pode começar a se sentir mal, ele pode começar a nutrir uma energia que não é saudável em relação ao João. Então, vamos analisar o nosso vocabulário, vamos pensar naquilo que nós dizemos. A gente precisa observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar as palavras e as frases que são altamente doentias e a gente não percebe. Ah, eu ainda morro disso. Se melhorar, estraga. A gente não percebe. Todo o processo de cura,
ele se estabelece na mente, ele passa pela boca e ele se completa no coração. Por isso, vamos falar somente o bem, ter boas palavras para conosco, para quem vive com a gente, para quem trabalha com a gente. Assim, a gente vai estar educando o nosso corpo com a sabedoria das nossas palavras. Vamos lembrar que as palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas e nós escolhemos quais delas nós vamos semear. A gente precisa, mais uma vez, despertar nossa consciência para ideias mais sublimes. Então vamos começar pensando nas palavras. Quando nós nos conscientizamos do nosso propósito, pensando sobre essa nossa responsabilidade como co-criadores, disciplinando as nossas emoções, as nossas ações, elevando os nossos pensamentos, nós iluminamos a nossa mente. E nós desfazemos sintonias que são prejudiciais. Nesse momento de isolamento social, muitas pessoas estão se sentindo acuadas, desencorajadas. E isso já começa a ter consequências. Hoje em dia, muitas vezes, nós temos a sensação de que a nossa identidade está baseada nos papéis sociais que a gente desempenha, e não em valores e princípios. Esses papéis são transitórios e a gente está se sentindo desequilibrado, porque a gente não tem o hábito de olhar para dentro. Além disso, nós estamos sentindo essa oscilação energética do mundo, já que nós não somos os únicos a nos sentirmos desequilibrados nesse momento. Ninguém nunca imaginou que passaria por uma quarentena. Nós não tínhamos a real dimensão de um isolamento social, então não está sendo fácil. Precisamos, nesse momento, pensar com calma, com carinho, nas nossas tarefas diárias, nessa nova rotina que a gente precisou criar. E nós temos dificuldade em fazer isso, porque a nossa rotina é muitas vezes mecanizada e inconsciente. Ela foi preenchida por necessidades do meio que nós vivemos. Então, nós temos dificuldade em tomar as rédeas da nossa vida. E nesse momento, nós temos a oportunidade de refletir sobre isso e fazer escolhas mais conscientes, para que isso seja uma fonte de alegria e não de tristeza. Vamos lembrar sempre que o objetivo do sofrimento é a nossa educação, não a nossa punição. E talvez isso seja um empurrãozinho que a gente precisava para encontrar um oceano inteiro de possibilidades muito mais satisfatórias. André Luiz nos diz que pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que nós vivemos e agimos estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Quando nós nos atentamos às nossas tarefas diárias, sejam elas quais forem, nós estamos exercitando a nossa mente. Estamos atentos aos nossos pensamentos, para que nós consigamos passar por essa onda de emoções de uma forma mais construtiva. Isso não é abstrato, gente. Isso é energia sendo manipulada. Então, vamos abraçar as experiências que estão sendo nos dadas, lembrando que nós temos o que precisamos para crescer. Dizia o imperador Marco Aurélio que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. As coisas não acontecem por acaso. Elas fazem parte desse ciclo evolutivo da humanidade. E nós estamos sujeitos às leis da natureza, onde cada um é responsável pelas suas ações. Então vamos manter os nossos pensamentos mais leves e positivos. Na questão 776 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. Ele se melhora à medida que a melhor compreende e a pratica. A lagarta que se arrasta no solo, ela sonha em criar asas e voar no céu. Porque crescer é uma aspiração natural da vida. O nosso universo hoje pode parecer estreito, mas o que há acima das nossas cabeças é incomensurável. Então, a nossa ocupação nesse universo é viver empregando essas leis para que nós consigamos nos elevar do inferior ao superior, fazendo o melhor que nós podemos, sob as circunstâncias que aparecem na nossa vida. Não vamos deixar que o mundo externo determine o nosso valor. Vamos pensar realmente sobre o propósito da nossa vida e sobre como nós queremos viver. Essa crise pela qual a gente está passando pode ser usada a nosso favor, para o nosso crescimento pessoal e espiritual.
Lembremos, gente, que somente a luz ilumina as trevas. Então vamos iluminar as nossas mentes com amor e humildade. O resultado vai ser certamente grandioso. A vida é muito curta para ser pequena. E nunca é tarde para a gente mudar de caminho, por piores que possam ter sido as estradas que a gente escolheu até aqui. Vamos tentar viver, portanto, todos os dias com os nossos pés no solo, mas com as nossas cabeças nas estrelas, vislumbrando o mais alto, pois nós estamos destinados à luz. Vamos elevar o nosso pensamento assim que a gente acorda, pedindo a Jesus que Ele nos guie nessas nossas tarefas diárias, para que nós consigamos arrastar para bem longe essa doença do egoísmo que muitas vezes nos domina, para que nós consigamos fazer o nosso melhor todos os dias, mostrando ao mundo o nosso lado luminoso. Nós precisamos, gente, criar pontes entre nós e não barreiras. E a gente sabe que há aqueles que vieram antes de nós e certamente vão haver aqueles que vão seguir os nossos exemplos. E a gente pode não ser tão grande, não causar um impacto que um Gandhi, um Mandela, um Chico causaram no mundo. Mas nós podemos certamente trabalhar a nós mesmos e auxiliar aqueles que estão nos acompanhando nessa trajetória. E para finalizar, eu convido vocês novamente que fechemos os nossos olhos para a nossa prece. Nós agradecemos a Deus por esse momento de reflexão. Pedimos aos nossos amigos de luz que possam levar essa energia de amor às pessoas que delas necessitam, aos hospitais, às clínicas de recuperação, aos orfanatos e abrigos, aos nossos irmãos que hoje estão vivendo nas ruas, aqueles que se encontram viciosos, marginalizados, encarcerados. Oramos, Pai, por todos os nossos companheiros de jornada, nossos familiares e entes queridos, encarnados e desencarnados, nossos amigos. Pedimos aos nossos mentores e amigos de luz que continuem nos intuindo, para que a cada dia nós possamos despertar e nos tornarmos melhores instrumentos da paz e do amor de Jesus. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando
tudo que se é